Olá, Drica Carmona, astróloga e terapeuta de acesso à consciência, e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma palavrinha que as pessoas usam muito, mas não sabem muito bem o que significa. A palavra é ego. Ego é a falsa impressão que a gente tem através dos nossos sentidos físicos de que somos seres separados do todo, ou seja, é uma separação, é a nossa noção de indivíduo. Dentro da astrologia, o ego ele é tratado pelos 3 signos de fogo, né, do elemento fogo: Áries, Leão e Sagitário. Dentro da astrologia também, da parte técnica, a gente tem uma outra divisão além dos elementos, que são as modalidades. Então, cada elemento carrega 3 modalidades, ou seja, 3 qualidades desse elemento, que são os signos cardinais, os signos fixos e os signos mutáveis. Essas modalidades, elas vêm da ideia de estações, né? O início da estação é o cardinal, os signos que estão no meio da estação são os signos fixos, e os signos que estão no final da estação são os signos mutáveis. Ele inicia aquela energia, né, daquele elemento, o outro fixa essa energia ou sedimenta essa energia, e o terceiro signo mutável, ele termina uma estação ou ele prepara o terreno para uma nova energia. Todos os signos de fogo, eles são os primeiros de um quadrante, então a gente sempre inicia fogo, depois terra, depois ar e depois água. Então, o zodíaco, ele inicia com Áries e termina em Peixes, ou seja, da separação inicial, né, quando a gente se separa da nossa mãe e respira pela primeira vez como um ser individual, até Peixes, que simboliza a iluminação. Então, o ego cardinal, representado pelo signo de Áries, ele é o eu mais instintivo, ele é aquele eu que já nasce, é o eu infantil, né? Do quero, da defesa da sua integridade física também, né? Ele tem um pouquinho de agressividade aí, porque ele está em modo de defesa. Então, essa energia da defesa do eu, da defesa do meu espaço, da defesa do meu espaço de atuação, a gente está falando de um ego muito primordial, de um eu muito primordial. O segundo signo, que é fixo, ele já começa a partir aí dos 7 anos, né? Essa energia leonina, a gente não está falando de pessoas leoninas, a gente está falando da energia leonina, ou a energia da autoconsciência do eu. Essa autoconsciência, esse ego, ele é mais voltado para... Meus cachorros. Ele é mais voltado para um ego construído, ok? Então, o ego fixo, ele é um ego construído a partir da socialização. Então, esse ego é aquilo que a gente se define como normalmente. Então, a gente vai buscar, por exemplo, eu quero casar porque eu quero ser reconhecido como uma pessoa séria. Eu quero fazer tal atividade porque aquilo vai me gerar algo. Então, é sempre eu definindo um eu construindo um eu para que eu receba algo do externo. Então, pode ser reconhecimento, pode ser questão financeira, pode ser até amor, né? Atenção. As pessoas, elas acham que o ego, e eles, né, dizem que os leoninos são muito egóicos. Veja, ego não é se achar. Uma pessoa egóica não é a que se acha. Às vezes, uma pessoa que se vitimiza é muito mais egóica, está muito mais em ego do que uma pessoa que se exalta, né? São 2 polaridades da mesma energia. Fato é que esse ego, tá, leonino, esse ego do sol solar, ele é um ego que depende do externo para construir a sua autoimagem do eu, tá? Então, ele acaba tendo que receber de fora para ter a compensação daquela definição do eu. O problema desse ego é que muitas vezes ele faz jus àquilo que a pessoa é de fato, ou seja, ele é mais confortável, e para algumas pessoas ele constrói um eu tão distante daquilo que é a natureza dele, que ele acaba por se perder nesse ego. Esse eu começa a ficar muito apertado dentro daquela dinâmica social, ou até as pessoas que não conseguem ter o reconhecimento de volta em cima daquilo que ela construiu como eu. Então, quando isso acontece, a pessoa começa a ter crises, né?
passa por algumas outras energias, para que ela comece a transcender esse ego, ou seja, a entender que ela não é um ser separado do todo, a entender que existem outras pessoas, outros seres, outras entidades a qual ela está ligada e que fazem com que esse ego possa possa ser mais suavizado ou ser colocado de uma maneira mais congruente com aquilo que a pessoa de fato é, né? Então ela passa a se conhecer melhor, ela passa a entender melhor quem ela é e conseguir ser aquilo independente do reconhecimento dos outros, mas a partir do seu próprio reconhecimento de que aquela é a sua verdade. Então, esses são os 3 signos do ego. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais o que é essa palavra. Vão ter outros vídeos mais detalhados. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, curte aí o vídeo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações para você receber mais conteúdos bacanas que eu tenho para passar para vocês. Se tiverem perguntas, por favor, façam. E se tiverem sugestões de assuntos, por favor, mandem, que a gente vai ter o maior prazer de conversar sobre eles. Um beijo!